Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. E Jesus deixou muito claro nesse estudo que, nesses tempos, diante de tudo que nós estamos vivendo, não tem outro jeito, é o que Ele quer de nós, é olhar para Ele. Né? Se as pessoas não olhar para Ele, meu Deus do céu, Ele é o caminho, é ouvir o que Ele diz, é focar no que Ele diz. Ele é a chave, hein? Tudo que Ele é estudar a vida dele, é estudar esses conteúdos, é estudar Jesus, é ouvir o que Ele tem para dizer, tá? Porque quem olhar para Ele, ficar com Cristo, né, não vai ser confundido. Com Ele não tem confusão. Se tirar os olhos dele, meu Deus do céu. Se tirar os olhos dele, você se perde. Tem que ser aquelas ovelhinhas obedientes atrás do pastor. Todas elas andando com o pastor. Prestando atenção só na voz do pastor. Só a voz do pastor você pode ir por ela. E para ficar a voz do pastor inconfundível, você tem que ficar perto. Atenta. Se ficar curiosa, querer sair pelas beiradas, fora, se afastar, nossa senhora, aí o lobo vem e pega. É assim mesmo, é desse jeito mesmo. A gente tem que ficar perto dele, de Jesus. Não é só quando está em um momento espiritual na igreja, é na vida, em todos os momentos. Não é separar a sua vida civil da sua vida religiosa. Não é separar uma coisa, tem o meu momento com Deus e depois eu me desligo e vou viver a minha vida. Cuidado!
Não existe isso, não existe cortes, não existe rupturas, divisões. Não é isso que Deus quer de nós. Por isso que Ele quer que nós vivamos a vontade dEle, né? Porque em todas as coisas buscamos o que Ele quer, buscar a vontade dEle. Em todas as realidades, saber o que Ele pensa, né? Ir pela cabeça dos homens, porque quem não quer ir por Deus, pela cabeça de Deus, pelo que Deus diz, e for pela cabeça dos homens, vai se perder, vai ser enganado. É só confusão, entendeu? Só Deus explica todas as coisas. É só em Deus que você encontra a resposta para todas as realidades. Então, nós temos que permanecer fiéis a Jesus, tá? Eu também achei muito legal é, a questão, né, do Samuel falando com Abel, né? Que é um leproso que foi curado e que também foi lá, né? Levar o outro amigo, né? Falar, testemunhar para o amigo a cura. E eu vi o poder do testemunho. O testemunho, porque ele também sofreu aquela dor, né? Ele sabe o que é lepra. O Samuel sabe o que é lepra e teve a lepra. E foi curado por Jesus e viveu essa experiência real. E está falando de algo que ele viveu, de algo que ele experimentou. Então ele fala com muito amor e fala com muito afinco, né, para o outro, né? Ele consegue assim convencer, é Deus que convence. Mas o amor é tão grande, a certeza é tão grande que ele vai testemunhar né, com ele mesmo. Ele é o testemunho. A mudança dele é o testemunho, né? A cura dele é o testemunho. Aí eu fiquei pensando assim no poder do testemunho, né? Como que o testemunho arrasta? É por isso que não tem como a gente falar do quanto Jesus é bom sem a gente falar da nossa vida. Seria estranho. Seria como se fosse separado. O que nós lemos aqui da nossa vida humana. Não existe a separação. Nós vivemos todas essas realidades com Jesus. E nesse relacionamento é verdadeiro. Nós temos entendimento, conversas, inspirações que Deus nos explica como falar uma coisa para o nosso esposo, como lidar com um problema tal no trabalho, o que Ele quer de nós no nosso trabalho, o que Ele quer de nós diante de uma realidade que nós vivemos, né? O valor que tem cada pequeno ato que nós fazemos, né? Que Ele está ali em nós, o que Ele quer de nós, o que nós conversamos com Ele, né? O que passa na nossa mente, o que nós aprendemos, as inspirações que Ele manda. É muita conversa, é muita vida. Então, quando nós falamos o nosso testemunho, é mostrando que nós não estamos falando de algo que não passa por nós, mas é algo que sai de dentro para fora, é algo que nós estamos vivendo com Jesus. Que essas palavras de Jesus mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de pensar. Nós não pensamos como nós pensávamos antes. Nós éramos leprosas. Lepras, não tem lepra maior do que a espiritual, gente. Do que o viver na vontade humana sem Deus, com seus pensamentos, com seus mimimi, com suas coisinhas, com seus preconceitos, né, com seus conceitos das coisas que a gente faz demais, com as nossas opiniões, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de pensar, com o nosso comportamento, com os vícios, paixões, é tanta coisa. Então, vivemos essa cura por meio do conhecimento das verdades. Jesus passou por nós. Jesus nos curou, Jesus curou-nos de muitas doenças. Então, nós estamos dando testemunho do trabalho de Jesus em nossa vida, como o Samuel. O Samuel não falou para o Abel, fui eu que me curei, fui eu que dei um jeito e tirei essa lepra de mim, fui eu. Não, foi Jesus, e ainda falou, é o Messias, Abel, você não entendeu ainda. Não é só um profeta como Eliseu, que curou também uma lepra de uma pessoa, não. Ele é o Messias, ou seja, o prometido que viria, o Salvador. É o Messias, o Abel, é o Messias. Ele que me curou, foi ele ainda falou do que ele fez nos outros. E ele basta uma palavra e ele faz fulano andar, fulano ver, tira demônios. Então ele deu testemunho de tudo que ele observou de Jesus, de que ele viveu também. Então, assim é quando a gente vai falar para as pessoas, o que nos move é querer que elas vivam a mesma experiência que nós vivemos de cura, né? De uma mudança de 360 graus, porque tudo na nossa visão mudou. A nossa vida mudou, não no sentido de que nós vivemos uma vida de um jeito tal e vivemos de outro.
eu mudei de casa, mudei de cidade, mudei de marido, mudei de filho. Não existe isso. É a nossa vida natural como o Senhor nos encontrou. Mas a nossa forma de viver essa vida, a gente vivia de qualquer jeito, sem importar com a vontade de Deus, com o que Deus queria em nossas ações. Era a vida espiritual, era separada da vida civil, da vida de trabalho, né? Às vezes tinha um momento de oração, mas depois a gente falava: agora sou eu, Jesus, deixa eu cuidar de mim, das minhas coisas, do meu dinheiro. O Senhor não se intromete aqui, não, eu faço o que eu quiser, né? Era assim, entendeu? Então era ora Deus, ora a si mesmo, ora Deus, ora a si mesmo, né? Então tinha muitas idolatrias aí, né? Muita idolatria na nossa vida. E nós encontramos Jesus, encontramos essas verdades e nós fizemos uma experiência verdadeira com Jesus, mudança na nossa vida, na nossa forma de ser. Eu mesma era muito doente, eu vivia muito depressiva, ia muitos psicólogos, fazia muitos tratamentos, né? Porque eu era cheia de mimimi, cheia de não me toque, né? Cheia de problemas, cheia de trauma, e eu sempre usava os meus traumas para justificar as minhas decisões. Aí, porque eu tenho esse trauma. Por isso que eu sou desse jeito. Eu não mudava o meu caráter, o meu jeito de ser. Eu usava o trauma para fazer. Eu usava o trauma, né, para dizer: eu não posso melhorar no meu casamento porque eu tenho trauma. Meu marido tem que me aceitar do jeito que eu sou mesmo. Mesmo muitas das vezes eu recusando ele na vida conjugal mesmo, recusando ele como meu marido. Às vezes eu pensava muito em mim mesma, no meu conforto. Eu não tô afim, eu tô com dor de cabeça, não quero saber do meu marido não. E deixava ele lá, coitado. E quantas vezes eu rejeitava ele e tentava até manipular o meu marido para ele não me desejar, não me querer para mim, porque eu pensava muito em mim mesma. Quantas vezes eu fiz isso? Tanta coisa que tinha dentro de mim, né? Quanto eu preocupava em me poupar, não em me doar, mas eu pensava em mim primeiro, em me poupar das coisas, em me poupar de sofrer, em me poupar de dor, de tudo. Eu pensava muito em mim mesma, né? E eu comecei a conhecer esse Senhor, mas esse Senhor Jesus que veio viver em mim, né, pela divina vontade. E foi me transformando e foi mostrando: isso tem que mudar, isso é seu mimimi, renuncia a esse pensamento. E foi me levando à mudança, coisas que eu passava tempo em psicólogo, vivendo lá em psicólogo, né? E falando, e só ficava falando meus problemas, só de mim. Eu gostava de ir, porque eu ficava falando de mim o tempo todo, né? Então, olha para você ver, mas não tinha uma mudança verdadeira, não tinha uma busca verdadeira. Tinha muitos escrúpulos da igreja. Antes da divina vontade, talvez eu nem tomaria a vacina. Eu estaria vendo esses vídeos de teoria da conspiração e espalhando isso para as pessoas também, porque eu era desse jeito. Eu ouvia muito essas visões dessas pessoas que são sede-vacantistas, que não acreditam no Papa, que o Papa é o Papa, que não acredita no catecismo da Igreja Católica. Eu seguia essas pessoas, eu partilhava vídeo dessas pessoas. Eu acreditava mesmo que o Papa Francisco era um falso Papa. Eu distribuía vídeos falando sobre isso. Eu tinha essas visões também, eu era muito escrupulosa, né, da igreja, nos lugares. Então, tanta coisa, e tantas lepras, gente, tanta lepra, tanta coisa em mim que Jesus deve ter me visto, deve ter chorado igual chorou quando viu esse leproso, quando viu o estado desse leproso, né? E não, imagina o que ele vê nas almas. Imagina o que ele vê nas almas, gente, quando ele vai na Eucaristia, as pessoas vão receber ele e recebe de qualquer jeito, né? Sem um arrependimento verdadeiro, sem um amor verdadeiro, sem um ódio ao pecado, né? E um desejo por Deus verdadeiro. E quantas lepras ele não encontra, não é? Pois é. E essa palavra, esse Senhor, que não é só uma palavra, ele é vida, esse verbo é vida, né? Mudou, me curou, me transformou, né? Me tirou daquela realidade de lepra para uma realidade de vida e tem me restaurado a cada momento. Então, quando nós contamos da nossa vida, do que nós vivemos, do que nós aprendemos, do que Jesus nos ensinou, de como Jesus nos ensina a se comportar no trabalho, numa realidade e em outra, nós estamos dando testemunho do poder dele. Nós não podemos deixar de contar do trabalho dele, porque senão seria guardar para nós uma coisa que não foi dada para nós. É para ele, é ato dele, é graça dele. Foi ele quem realizou. Como que nós não vamos contar para o outro, né? Então, Abel foi todo feliz, o Samuel foi todo feliz falar para Abel,
né? E o Abel acreditou, porque tinha um testemunho real de mudança. Ele viu que o Samuel estava curado mesmo, né? É muito interessante. Jesus lá esperando ele, né? Todo disposto para curar. Mas a pessoa também tem que ter fé, entende? A pessoa tem que acreditar que ele é Deus e que ele pode. Se a pessoa não acreditar que isso é possível, nada acontece. Deus quer a nossa fé. Como a gente falou sobre ser cópia de Cristo. Se você não tiver fé que isso é possível, nada pode acontecer, não porque Deus não possa, mas porque o ser humano, quando não acredita, é uma barreira que ele coloca, né? Ele diz, não é possível, para mim não é. Para mim não é. Eu não posso viver isso. A pessoa falta fé, tem que ter fé. A fé é Deus. Você tem que acreditar, não, Deus pode. A fé é declarar Deus. Deus é. Deus sempre será. Deus pode, Deus existe, Deus quer. A fé é você enaltecer Deus, declarar que Deus é Deus. Quando você fala, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas é impossível, você está declarando você. Você está se colocando numa grandeza. Você está dizendo que a sua miséria supera o tamanho de Deus. Você está dizendo que você é grande demais. Você está se vendo. Agora, quando você fala, Senhor, basta que tu queiras curar-me. Basta, você pode. Então, você está declarando que Deus é. O que Deus é, não o que você é. Quando você fica no sei, você está declarando você. Você não é, você é não sei o que, mas você está olhando para você. Você está enaltecendo mais a sua debilidade do que a força de Deus. Agora, quando você fala, Senhor, seja feita a tua vontade, se o Senhor quiser, amém. Você está dizendo que sim, né? Você está dizendo que Deus é, que Deus pode, que Deus consegue, que Deus é que é em você, que Deus é que vai ser em você. Ah, Senhor, eu quero, seja feita a tua vontade, eu quero. Você está dizendo que Deus é em você. Você está dizendo que Deus será em você. Você está declarando Ele. Então, aí Jesus falou uma coisa tão linda para Samuel, né? Quando Jesus perguntou para Samuel de como ele conheceu Abel, e Samuel contando como ele cuidava desse leproso, né? Aí Jesus falou que o Samuel era muito bom, né? E que quem ama tem tudo de Deus. E falou para Samuel, Jesus falou para Samuel, Samuel, você é muito bom. E quem ama tem tudo de Deus, mas aí é que tá. Aí estava explicando sobre esse tudo de Deus, que a pessoa pode pensar, mas não tem tudo de Deus não, eu tenho problema financeiro, eu passo por problemas financeiros, eu passo por problemas de saúde, eu passo por dificuldades no casamento, eu passo por dificuldades na família. Só que a gente tem que entender o que é esse tudo de Deus, o que mais Deus quer. Quando Deus ama, o que mais é esse receber esse amor de Deus? Esse tudo de Deus é Ele mesmo se dá. E como Ele se dá? Se fazendo conhecer. Não tem coisa maior de Deus te dar que Ele se dá a si mesmo em você. Ele te tornar a imagem dEle. Ele colocar Ele mesmo em você, né? Ele encher você dEle mesmo. Não tem coisa maior do que isso, né? Isso é o tudo de Deus, né? Porque Ele te torna parecido com Ele. Não tem coisa maior do que isso. Não tem presente maior que Deus pode te dar do que te tornar uma outra cópia dele. Então, as coisas materiais perecem. Isso não te torna cópia de Cristo. Te torna cópia de Cristo essa vida, essa partilha desse Deus viver em você. Isso é muito mais importante, gente. Então, então quando Deus permite que um sofrimento não seja tirado da pessoa, é porque Ele já está dando o mais importante para essa pessoa. Muitas das vezes ela não entende. Se ele der o menor seria a cura. E o tudo seria o que ele está fazendo na alma. E muitas das vezes conhecendo a pessoa, sabendo que é através da dor e do sofrimento que ela mantém dócil, que ela mantém no caminho, manter a pessoa nisso é a coisa mais linda que ele possa dar. Sabe como que Deus recompensa a alma que ama? Ele estava falando isso para uma santa, que é a Josefa, Josefa Menendez. Jesus, ela ia sofrer por uma alma. E ela pensou, né? Essa alma com certeza, né? Desse mesmo alma que está em pecado, que pode se condenar. E que certamente o Senhor quer que eu sofra, né? Para livrar ela da condenação, né? Aí Jesus falou que não. Que é uma alma que ele já tem. É uma alma que vive na graça. É uma alma muito querida para ele. Que está vivendo já, né? Na santidade, que vai para o céu. Mas que por causa dela ser limitada, por limitações dela, coisas que não tem assim aquela disposição, né? Ele não pode colocar mais nela,
que é justamente colocar nela mais semelhança com ele. Então, ele pediu que ela sofresse para que Jesus pudesse trabalhar mais na alma dela. Ou seja, Jesus queria dar mais presente para ela, Jesus queria se dar mais para ela, colocar mais nela, colocar mais dele mesmo nela. E ele usou do sofrimento da Josefa para fazer isso. Olha para você ver como que Deus ama, olha como são os bens de Deus. Os bens de Deus é conhecimento, os bens de Deus é colocar a vida dele em nós. Se colocar em nós. É assim, gente. É assim que ele ama. Então é muito importante, né? Muito importante isso. Esse tudo de Deus é tudo, gente. É para te purificar. É para te purificar. Às vezes, se Deus permite que você passe por uma realidade aqui na Terra em que você está sempre muito na dificuldade, parece que está na corda bamba sempre, né? É mais dificuldade. Deus não tira essa dificuldade. Ele cuida de você provendo, mas sempre provendo as coisas que precisa, mas sempre tem desgostos, né? Sempre tem dificuldades, sempre as coisas têm contrariedades. Com certeza é porque ele está querendo te dar aquilo que não passa. Ele está trabalhando a sua alma, ele está te dando os presentes espirituais. Você não tem ideia do que está fazendo a sua alma. Às vezes a pessoa só olha o que ela está perdendo aqui, ela vai olhar para a conta dela e vê o dinheiro caindo, ela vê um monte de notícias, um monte de coisa, mas ela não está vendo o que ele está fazendo na alma, o que ele está fazendo na alma, entendeu? Porque se a pessoa conhecesse realmente o valor da alma e de como Deus ama a alma, ela pensaria mais nisso do que nas coisas temporais. Então é muito sério, gente. Para Deus, a melhor coisa que para Ele é tornar-nos parecido com Ele, porque a gente foi feito para isso. Então é muito importante isso, tá? E teve um momento muito forte também na meditação, né? Que é quando Jesus mostrou o coração dele para Aline, né? Que ela penetrou mesmo, né? No coração de Jesus, na dor de Jesus, ao ver o leproso, né? Porque é a criatura, né, gente? A imagem e semelhança dele que estava vendo ali diante dele é deformada. É uma dor muito grande. Nós sentimos essa dor dele também, às vezes, quando a gente contempla também as pessoas deformadas, assim, sabe? Que às vezes não é deformada com doença, porque hoje a gente vê as pessoas pela cruz, né? E também se você vê alguém assim, muito doente no hospital, e sem perna, sem braço, mesmo assim é difícil, mas você lembra na hora da cruz, do que Jesus fez. Você não lembra tanto dessa realidade da culpa original mais, né? Da debilidade por causa do pecado, assim, dessa coisa da impureza, assim. Ao contrário, né? Você vê, nossa, Deus ama muito essa pessoa, é mais fácil você ver o amor de Deus. Nossa, essa pessoa é muito linda para Deus, para estar sofrendo esse tanto aí. Com certeza Deus tem propósitos incríveis na alma dessa pessoa. Você vê sempre assim, com luz, né? Quando você tem esses conhecimentos, né? E então, mas qual a feiura que te assusta? O pecado. As pessoas assim pintando seus corpos, se enchendo de tatuagem, de piercing, de roupas extravagantes demais, comportamentos é, homossexuais, né, fora da natureza. Tudo que é desordem, porque você vê o que você leu no livro do céu, o que é o ser humano, como Deus vê. E você também sente muitas das vezes a dor de Jesus. Você sente a dor de Jesus, você não está olhando aquela pessoa com julgamento. Que as pessoas falam assim, né? Tá julgando, tá reparando. Não, você está vendo a verdade. Aquela pessoa é a verdade, gente. Não é julgamento ver a verdade. Aquela desordem ali, né? A verdade do que você está vendo. Uma pessoa desordenada, né? Porque sai do coração, o que você vê externamente saiu do coração. Claro que você também vai ver com misericórdia, igual Jesus. Ele viu o leproso, apesar da dor, do sofrimento, que só quem conhece ele entende, né? O que ele passou, mas ele tratou normal a pessoa. Foi carinhoso com a pessoa, parecia até que estava dissimulando, né? Então, assim, apesar de todo o sofrimento, ele foi verdadeiro ali naquele carinho, naquele cuidado, naquela paciência, tudo. Esse é nosso Senhor Jesus, né? Mas não se nega também a verdade de uma ordem que Deus fez e quando você vê o contrário, te assusta, te choca. Não tem como negar isso. Quando a gente vê a desordem, a gente se assusta. Quando a gente vê o pecado, a gente tem uma ira em nós,
um ódio santo, né? Que é um, vamos dizer assim, é um ódio, que é o mesmo ódio que os bem-aventurados sentem quando vê os condenados, porque vê, né, eles como inimigos de Deus. Só que a gente vê as pessoas assim na terra, mas não do mesmo jeito, porque sabe que elas ainda estão aqui em conquista. Então elas podem mudar de lado. Então você vê elas, mas vê pela misericórdia de Deus. Você não se vê também se vendo melhor do que ninguém. Você não pensa isso, que você é melhor do que a pessoa, porque ela está naquele estado, não. Entendeu? Ao contrário, é sua imagem e semelhança, né? Você sente compaixão, você quer que ela também encontre o caminho, né? Você quer, mas você sempre procura também encontrar algo de bom. Sempre tem uma luz, sempre tem alguma coisa, porque você também vê ela pelo sacrifício de Jesus, pela misericórdia de Jesus. Olha, Deus dá liberdade para a pessoa. Deus está dando liberdade para a pessoa, né? Deus está ali. Então, apesar de você contemplar uma realidade, mas você também contempla o amor que Deus tem por aquela pessoa. E você tem esse amor também. Você não acha que nenhuma pessoa pode não ter Deus, de jeito nenhum. Ao contrário, todos ouvem, mas muitos não atendem, muitos não prestam atenção. Mas Ele está na vida dessas pessoas, né? Você vê elas todas como faíscas divinas, todas vieram do mesmo lugar. Você não é melhor do que ninguém, você é como qualquer outro, né? A diferença é que você tem esse entendimento, essa visão, esse pensamento, esse entendimento. Se não tivesse, você também estaria na escuridão como qualquer outro. Essa que é a diferença, mas aquela pessoa também pode ter, pode também entender, tem o tempo para cada um, né? E você ama e deseja o bem daquela pessoa, mas você sente a dor, mas ao mesmo tempo você reza, se perdoa. Se aquela pessoa vir conversar com você, você conversa com amor, com carinho verdadeiro, sem querer o mal daquela pessoa e consegue ter uma conversa com aquela pessoa. Você não é falso, você está vendo uma desordem ali, a tatuagem, o comportamento errado, você está vendo uma coisa que não tem como negar. E às vezes a pessoa abre a boca também e sai muita coisa horrível, né, para fora. Lepra, fede, né? Sai coisas erradas, coisas ruins, mas mesmo assim, Jesus em você não deixa você se achar melhor do que ninguém, te deixa ter uma misericórdia muito grande, né, pela pessoa, né, que você está vendo, né, que você está. Deus está, eu vejo que Ele vai trabalhando isso em mim. Eu não tenho tanto essa pureza ainda não, né? Às vezes eu fico nervosa, né? Mas eu vejo que Jesus vai me ensinando com as crianças, a ter paciência diante das debilidades delas. Ele me ensina através das crianças, assim, sabe? Através do meu esposo, né? Ele vai me purificando, né? Nessa visão, porque é ele que faz isso, não é uma coisa que eu faço. Ele que faz, mas eu tenho que querer ver com os olhos dele as pessoas. Se eu não quiser ver com os olhos dele, isso não vai acontecer. Se eu não quiser amar como ele, ama, isso não vai acontecer também, não é assim uma mágica. Eu tenho que querer viver como Jesus vê as pessoas, como Ele quer que eu as veja, com a caridade, com o amor que Ele quer que eu as veja, né? Então tem realidades e realidades, né? Mas Ele vai me ensinando isso, né? Jesus vai me ensinando isso através das palavras criativas que eu vou ouvindo, e eu não sou besta nada, né? Eu pego as indiretas de Jesus, e Jesus, Ele já percebi umas coisas que Ele faz, já percebi, né? Às vezes ele fala uma coisa para te provocar a pensar aquilo. Porque às vezes ele vê o nosso coração e vê que em nós ainda tem um olhar meio torto para as pessoas, ainda tem um sentimento assim de você achar que você possa ser um pouco melhor. E ele conhecendo o seu coração e para não deixar a soberba vir, ele joga uma indireta em você. Eu não penso assim. Todas as pessoas eu vejo como, nossa, a gente não se acha melhor do que ninguém, né? Aí eu vejo que ele vem com essas conversas para me colocar no meu lugar. Eu já peguei isso dele, eu não sou besta não, estou percebendo como ele é. E aí eu vou pegando essas diretas de Jesus e tomando posse. Aí eu fico pensando aquilo, remoendo aquilo, e eu fico meio nervosa com aquilo, mas depois eu falo, tá certo, Jesus, com certeza, se ele viu algo no meu coração, não é para mim ficar me avaliando, mas eu também, às vezes, a gente tem que fazer esse check-up, né? Esse diagnóstico. Eu falo, não, com certeza ainda Jesus vê no meu coração que tem coisa para mudar.
Ele tá tirando, ele tá cuidando para não ter nenhuma soberba no meu coração de me achar alguma coisa por estar lendo o livro do céu. Então, quando ele faz essas diretas, esses comentários, é para me colocar no meu devido lugar. Que bom, obrigada. Eu fiquei agradecendo ele. Não sei se eu vou contar por detalhe o que que é, não, mas eu percebo. Jesus nem vai me enganar, não. Jesus não vai me enganar, não. Eu não tô tão lerda assim igual antes, não. Eu já tô ficando mais antenado. Ai, meu Deus. Mas eu gosto que provoca. Eu gosto. Pode provocar, Jesus. Forge esse coração duro. Faz o que for necessário, Senhor. O Senhor conhece esse coração aqui e sabe como o Senhor tem que manter. Jesus conhece e sabe, você vê que eu sou uma pessoa que tem que ser mantida assim, para não se achar mais do que ninguém. Oh, por favor, Senhor, me humilhe com força, pisa em cima. Faz o que for necessário, Senhor. Até eu ajudo o Senhor também. Por favor, eu me coloco na fogueira também quantas vezes for necessário, para queimar qualquer porqueira que tiver em mim, né? De pensar que as outras pessoas, que eu sou melhor do que alguém. Se passa isso, o Senhor queima, pode queimar, mas bem queimado mesmo, né? E eu amo suas indiretas. Eu amo o seu jeitinho de fazer. Eu amo. Não tem como não pegar para mim, gente. Eu não consigo ouvir Jesus e não pegar para mim. Porque eu acho que faz parte de ser cópia. Se você não pegar para você, como que você vai ser cópia dele? Você vai entrar no ouvido e sair no outro. A ficha não vai cair. E quando você se sente, de certa forma, acusado, não é que você foi acusado mesmo, porque lá no fundo talvez tenha realmente no seu coração esse pensamento. E o Espírito Santo te mostra na hora, olha, doeu aí na consciência, né? A carapuça serviu, minha filha, aguenta porque é para você mesmo, para o seu próprio bem. Entendeu? Então, eu percebo umas coisas assim de Jesus. Graças a Deus, né? Isso é bom. Isso é bom. Mas não vou falar mais detalhe, não. Isso tá bom. Vamos lá. Mostrando o coração de Jesus, a dor dele é muito maior. Vou falar assim, vou largar de ser besta. Na live, quando eu estava meditando, a gente não tem que se avaliar, mas não teve como, tá? Aconteceu. Quando eu estava na live, que eu fiz a minha partilha, né? E quando a Aline falou, nossa, mas explicando que a gente vê a criação diferente, a gente vê mais as pessoas, né? E não consegue pensar que nenhuma pessoa não seja querida, amada por Deus. E quando ela falou assim, mas aquilo me tocou tão profundo, nem sei se ela tem consciência disso, mas é porque Jesus, ela foi usada por Jesus, não sei se ela tem consciência disso, mas eu peguei. Mas ela falou assim, eu não. A gente, ela falou assim, pensei que estava jogando uma ironia, assim, uma indireta, mas direta. E a gente não se sente melhor do que ninguém, né? A gente não consegue se ver melhor do que ninguém, né? Mas quando ela falou assim, me bateu uma coisa assim, meu Deus, eu fiquei sem graça. Ela falou assim, ixi, Senhor, e se em mim ainda eu me sinto melhor do que alguém? E eu confirmando que sim, mas e se eu lá no fundo ainda me sinto melhor do que alguém? A gente não consegue ser falso, sabe? Se lá no fundo a gente ainda tem isso, parece que o Espírito Santo, Jesus não deixa, sabe? Você não consegue dizer algo que você ainda não. Aí quando ela estava falando, parecia que aquilo me doeu. Doeu, mas foi bom. Não é uma coisa que eu fiquei, ai, com coisinha, não. E aí eu fiquei meditando. Eu fiquei, Senhor, é o que eu quero. Eu pego esse pensamento agora. Não quero me ver melhor do que ninguém. Se no meu coração, ainda por alguma forma de falar, por alguma forma de me posicionar ainda na vida, diante das pessoas, eu me coloco ainda acima de alguém, eu te peço perdão, Senhor. Eu desejo ver como você as coisas, eu desejo ver as pessoas assim. Eu sei que é você em nós que faz isso, não é nós. Mas parece que às vezes Jesus faz uma provocação, mas é bom, não é ruim, entendeu? Aquilo mexeu comigo, mexeu comigo, mexeu e não tive como negar. Mas foi bom, fiquei olhando para a luz, não fiquei pensando em mim não, chorando não, entendeu? Nem sei se ela tem consciência disso, mas tocou, me tocou. Jesus não fala, não joga palavras ao vento. Quando ele fala as coisas, até o tom que ele usa, o jeito que ele usa, a forma com que ele fala, é como se ele falasse assim, ó.
Sabe por quê que eu falo isso? Porque eu aprendi isso com a professora. Ela nunca falou para as crianças em primeira pessoa, direto para elas. Quando ela queria mandar uma mensagem para as crianças, ela falava assim: eu não gosto de obedecer, né? Aí a criança ficava assim. Ela não falava, fulano, você não obedece. Ela falava, eu não gosto de obedecer, sabe? Ela fazia assim para a criança se tocar. E ela ensinou a falar assim com as crianças, né? Para não ser sempre direto, para não parecer que você está fazendo ataque direto para a criança, né? Aí, quando Jesus fala assim, quando Jesus fala usando, é igual quando eu falo assim para meus alunos, eu falo assim, porque eu não gosto de certas situações, eu sei que não pode, né? Eu sei que não pode ser desse jeito, né? Quando eu falo isso, os meninos regalam de todo tamanho. Eu não falo diretamente o nome deles, mas do jeito que eu falo, eles se sentem tocados. É porque eu aprendi, né, gente? Né, gente? A gente não faz isso aqui, né? Aqui a gente não faz, né? Aqui a gente não pega as coisas que não são nossas, né? A gente não faz isso, né? Quando eu falo assim, é um jeito de desenvolver com as crianças. Os meninos se tocam na hora e quem faz já pegou a carapuça e já entendeu o recado. E Jesus faz a mesma coisa. Eu não sei se ele tem consciência disso, mas Jesus faz isso. É o jeito dele de nos provocar. Entendeu? Eu gosto, tá? Eu tinha problema com isso, mas agora eu gosto. Eu gosto do jeito de Jesus. Eu gosto desse jeito dele, sabe? Eu gosto do que faz, né? E a gente tem que pegar mesmo. Se essa ficha, né, caiu, a gente tem que estar atento para perceber, né? Então, vou falar, né? Aconteceu isso. Não sei se eu estou enganada, mas me aconteceu isso aí, né? Serviu para mim. Me tocou, sério mesmo, me tocou nessa realidade. De me manter na minha, me manter pequena. Me fez refletir muito diante das crianças que eu dou aula, ainda mais criança, né? Saber me colocar no meu devido lugar. Todas as pessoas que vêm até mim são preciosas. E que, por mais que tenha as fraquezas delas, as misérias delas que vão aparecer, e que, como Jesus, a gente vê essa realidade do contrário do que Deus gostaria, do plano perfeito dele, mas ainda assim, você sabe do amor dele, você sabe que aquela pessoa não é descartável, do mesmo modo que a gente não foi descartável, né? Então, tem toda essa realidade, né? É de Jesus. Então, é muito forte isso, né?